Voltando aqui, né? Esperar o pessoal entrar, a live tava boa, o pessoal acompanhando, e aí a gente continua, né? Hoje tava sem live marcada para depois, então dá para continuar o assunto quando o pessoal tá gostando. A Helena entrou. Tá gostando, Helena, do Júlio? O Júlio é muito legal. Ele tem uns conhecimentos aí bacana, tem me auxiliado um tanto, viu? Aí, Júlio entrou, já vou chamar ele aqui. Ainda bem que hoje tá caminhando essa internet. Aí, o pessoal tá entrando, o pessoal tava gostando, Júlio. Que o assunto da constelação, ele é bem vasto, né? É muito estudo. É verdade, e é um assunto que cada vez mais eu percebo o quanto que a gente é pequenininho. Frente a essas ordens do amor que regem a vida desse poder superior, a gente é isso aqui, ó, muito pequenininho. E mesmo nessa pequenez que a gente pode fazer algo de bom. Olha só, é isso aí. Gente, que satisfação estar aqui com vocês, viu? Muito legal. Fabiana é uma amiga querida. Muito legal mesmo. Se vocês quiserem mandar pergunta, gente, agora eu tô querendo que você fale um pouco dessa questão do dinheiro, porque eu mesmo trabalhei isso na constelação, né? Foi uma coisa que eu também trabalhei, da prosperidade, e às vezes a gente tem umas travas que a gente nem sabe que tem, né? Aí na constelação a gente enxerga, é dali, ó, que tá me travando, É, né? Então aquele momento ali eu tenho que me liberar daquilo ali, né? E ir para frente. Você pode falar um pouco dessas pode, travas, Fabi. dessas crenças que às vezes a gente cria, né? É, a gente pode. A constelação, gente, ela tem uma forma de enxergar, e existem outras terapias e doutrinas que falam também disso, né? Que vão falar das crenças, né? Que vão falar da mentalidade, né? E na constelação a gente vai falar da, dos emaranhamentos e vamos falar também da consciência. Para a gente chegar a detalhar mais esse assunto, Fabiano, eu preciso trazer para vocês a consciência. Existe uma consciência que aí o Bert, ele um homem que meditava muito, e ele conseguia chegar a insights assim belíssimos. Existe uma consciência pessoal, que é a consciência que eu tenho deste pequeno espaço, que é meu, e que eu tenho das coisas que estão acontecendo dentro de mim até uma determinada profundidade. E existe a consciência do grupo, ou a gente pode falar da consciência do clã. A consciência do clã, ela é amoral. Ela é amoral. O que isso quer dizer? Ela vai fazer o que é preciso para a vida continuar. Então, se para a consciência daquele clã for necessário que aconteça uma morte, para algo ser visto e algo ser vivido, as energias vão se confluir para que aquilo aconteça, entende? Não quer dizer que é previsto, tá? Não estou falando de previsão, de destino, nada disso. É só uma questão de atração energética, né? De vibração das coisas. Então, uma consciência de clã é ela que cria as nossas bases de todas as nossas crenças. Por exemplo, dinheiro é sujo. Está lá na consciência do clã. Dinheiro é sujo. Tem que trabalhar muito para poder ganhar dinheiro. Ah, dinheiro de determinada profissão, ele não é lícito, é um dinheiro que não é limpo. O dinheiro, o sucesso é algo que corrompe as pessoas. E tudo isso vem dessa consciência do clã. Entende? O Se alguém estiver se dinheiro, reconhecendo, o dinheiro afasta pode de falar. Deus. O dinheiro afasta de Deus. E aí a gente vê quando a gente. Olha, a física quântica, Paula, ela tem uma visão a respeito disso também. Tá? E quando a gente fala de. Eles também falam de vibração, né? Também fala, e no fundo a gente fala das mesmas coisas. Por exemplo, campo morfogenético, um senhorzinho chamado Jung falou do inconsciente coletivo. O que é isso? É o campo morfogenético atuando. Entende? Então são denominações, tá, Paula? Que aí hoje eu estou mostrando para vocês vamos dizer, o prisma da constelação familiar, mas vocês vão reconhecer de outros pontos também. E aí, essa consciência do clã é que faz a gente
criar a nossa estrutura. Então, por exemplo, eu sou descendente de italiano, gosto de macarrão, gosto de família grande, de reunir a família nos domingos, gosto de cozinhar, família reunida em torno da mesa, entende? Então são coisas que estão na minha raiz. Aí na minha raiz de goiano tem a pamonha, o piqui, a pimenta, o pão de queijo. Está na minha raiz. Né? O meu jeito de lidar com dinheiro, o jeito de lidar com as pessoas, de amizade, enfim. Tudo está dentro dessa raiz. Aí chega um determinado momento que a gente começa a entrar em conflito com esse clã, pela nossa consciência pessoal. E chegando muitas vezes a gente tende a achar que é melhor que a nossa família. Ah, eu não quero ser desse mesmo jeito. Então eu quero mudar o jeito de fazer. Então, por exemplo, numa família de bandido, aquele que quer fazer as coisas certas é visto como a ovelha negra. A ovelha negra. Aquele que, numa família que faz as coisas certas, entre aspas, tá, gente? Que eu não estou aqui para julgar certo e errado nesse sentido, tá? Mas um determinado padrão de uma família que tem determinada religião, o filho segue outra religião, quer seguir outra religião ou não quer. Eu sou ateu, agnóstico, enfim. A ovelha negra. E a ovelha negra, ela parece até um nome negativo, né, Fabi? Mas é ela que leva a vida adiante. É a ovelha negra, aqueles que são os buscadores, que a ovelha negra é um buscador, que buscam fazer diferente daquele sistema familiar, que trazem oxigênio e vida para aquele sistema familiar. Oxigênio e vida. Para poder, porque é o seguinte, a cultura familiar, né, daquela família, daquele clã, ela precisa ser consolidada, e isso que dá a base pra gente. E a ovelha negra, ela vem assim, deixa eu romper aqui e ampliar a visão dessa família. E ampliando a visão dessa família, ela dá a oportunidade do sistema familiar ver o que está excluído. E, inclusive, na relação com o dinheiro. Porque quando a gente fala da questão do sucesso financeiro, por exemplo, do sucesso profissional, muitas vezes o insucesso está ligado a emaranhamentos familiares. Por exemplo, um pai que faliu diversas vezes e a família passou dificuldade. Foi muito rico e depois ficou dependente de cesta básica um período da vida. Aí o pai morreu. Está sujeito o filho do filho, ou o próprio filho, né, ou o neto daquela pessoa, ou o filho dele, de inconscientemente, porque a gente chama do amor mágico, ele captar aquela história do pai e falar: em honra ao meu pai, eu vou falir e fracassar como ele fez. Isso não é uma coisa que a gente pensa, igual ele está falando, não é pensa, isso está lá no subconsciente. Né? Tá lá no subconsciente. Tá lá no Justamente. subconsciente. Tá lá no subconsciente e vou até além, tá aqui, ó. DNA. Tá gravado pelas memórias. E é expresso no nosso inconsciente. E aí, a Paulinha colocou até a carinha do macaquinho assim, né? Meu Deus. Gente, a constelação... Mas isso tudo, gente, não quer dizer que o pai faliu, que você tem como... mudar isso. Lógico. Tem como mudar isso. Tem como você perceber que aquele momento ali, você pode deixar lá naquele momento que passou e sua vida continuar e ser de outra forma. Né? E aquele momento ficou ali, tá tudo bem, você aceita e segue. Né? Justamente. É porque, gente, o que acontece? É como se a vida fosse um rio. Entende? O amor é a água. O amor é a água. E existe a ordem, que é o quê? São as margens. As margens. O amor sem ordem, ele destrói, muitas vezes. Por quê? É que nem assim, alaga a plantação, ele vai além, invade as casas. Entende? Mas quando tem a margem, ele tem uma ordem para saber aonde seguir, para onde ele ser canalizado. E a gente entra nesse riozão da vida, e muitas vezes a gente faz o quê? A gente quer, nadar contra a correnteza. Acho que é para exercitar a musculatura, né? Só pode. A gente quer nadar contra a correnteza. Minha família não é desse jeito, eu vou fazer diferente, eu vou fazer desse jeito, e vou nadar contra a correnteza, a vida está apontando isso para mim, eu nadando contra.
E quando a gente entende que as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo as mais difíceis, aquela pequena coisa que eu consigo enxergar, eu tenho uma condição de mudar, que eu tenho o direito de perceber o que ela está me trazendo de diferente, e deixa esse rio me levar para não sei aonde, mas eu consigo chegar na margem. E eu não morro afogado. Isso não quer dizer que é a música do Zeca Pagodinho, não, tá, gente? Deixa a vida me levar, leva eu. Não é isso não, tá? É só no seguinte sentido, que quem tem o domínio das coisas é o poder maior, é a vida. Não é a gente. Nós, seres humanos, ó, a gente é desse aqui, ó, pequenininho. Vou falar. Deixa eu falar aqui um pouco. Quer ver? Igual eu. Quantas vezes, né? O Júlio falou assim, teve gente que queria ir pro Canadá, sou eu. Teve gente que queria ir pra Itália, foi eu. Teve gente que já quis ir pra Austrália, foi eu também. Eu tenho um sonho de morar fora. E, gente, todas as vezes que a gente aqui... Eu já quis ir sozinha quando eu não tinha o meu companheiro, já quis ir com o meu companheiro. E a gente estava fazendo de tudo para ir e não ia. Então, o que eu vejo assim? A gente estava nadando contra a maré e não estava, às vezes, enxergando, né? Indo. Aí, até da outra vez que a gente estava indo para o negócio da Itália, estudamos tudo, vamos. A gente ia em setembro. A gente já está lá agora nas casas, tudo quietinho há muito tempo, né? Então aí, agora quando aconteceu, eu falei assim, nossa, Deus é tão bom com a gente, né? Que a gente está aqui no Brasil, na nossa casinha, perto da nossa família, né? Não tá lá. Então tem coisas que a gente... Aí eu até falo pro Dão, o dia que for para aí vai fluir tão assim, né? Porque quando as coisas fluem, é porque é para ir. Quando o negócio tá muito... Eu também acho assim, nos negócios, gente, eu tô agora trazendo para os negócios, nem sempre quando a gente começa a empresa, ela flui assim, né? Uau, fluidez. Na empresa, não, tem que ralar mesmo, é ralado. Na empresa é ralado, mas eu tô falando assim, às vezes essas mudanças muito grandes que a gente sonha, e tá tudo muito diferente, a gente tem que ir caminhando mais com calma e ir vendo o que é. Eu acredito muito no Deus lá de cima, né? No Pai lá de cima tá mandando pra gente assim, sabe? Que caminho que a gente vai percorrer. E muitas vezes é um calma, né? Não é por aí. Vamos deixar o tempo acontecer para você ver qual é o seu caminho. Eu acredito muito nisso. É verdade, Fabi. E assim, uma coisa que eu tô buscando fazer comigo, e eu vejo isso em consultório também, que muitas vezes a gente não tem a capacidade ainda de enxergar e entender os sinais que a vida dá pra gente. Entende? E pouco a pouco os sinais vão sendo dados. Só que a gente ainda não tem a dimensão disso. E quando a gente fala da constelação, essa visão sistêmica, esses sinais eles vão acontecendo. Por exemplo, nasce uma criança autista na família. É um impacto no seio familiar. Uma mudança de rotina, não é? Uma mudança de rotina, de capacidade de doação, de entendimento, enfim. Mas aquilo, muitas vezes, uma pessoa que traz uma necessidade especial, digamos assim, ela está trazendo aquilo que precisa ser visto e acolhido dentro do sistema familiar. Visto e acolhido. Quando, por exemplo, tem casos de esquizofrenia na família. Muitas vezes, eu já atendi casos de esquizofrenia na família, casos de bipolaridade. E quando a gente percebe, existe um conflito amoroso naquela criança. E quando eu falo criança, não é só criança pequena não, tá? É criança dentro da gente grande também, tá? A gente tem nossa criança interior, que no Ho'oponopono chama de Unipili, né? A gente tem a nossa criança interior. E quando essa criança, ela, por amor, ela se conecta com o assassino e com a vítima. Com o perpetrador e a vítima. E ali ela está colhendo, mostrando para aquele sistema familiar que é necessário que eles sejam vistos e reconhecidos. Vistos e reconhecidos. Entende? Então as coisas acontecem de uma forma que precisa ser, não que esteja previsto, tá, gente? Não estou falando que está tudo pré-determinado. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que as coisas que acontecem com a gente tem uma postura que a gente pode tomar. Uma postura que a gente toma, muitas vezes, é falar assim, é o porquê. Por que isso aconteceu comigo?
Mas o porquê é uma postura que eleva só a gente ficar em círculo. Uma postura que muitas vezes deixa a gente num sentimento de vítima. Agora, quando a gente muda e fala, para que isso acontecer comigo? Vem cá, problema, situação difícil que aconteceu comigo, o que tu tá querendo me ensinar? Para que isso aconteceu comigo? Me explica aí, vamos lá. E aí você traz a responsabilidade, entende? E assim a gente consegue ter uma condição do pouquinho que a gente tem de ação nosso, a gente consegue desenvolver um jeito melhor de fazer as coisas. E muitas vezes o jeito melhor de fazer as coisas é melhorar o quê? Ó? O nosso sentimento. Aquilo que a gente melhorando, gente, esse filtro poderoso que nós temos, que é o coração, ele ajuda a gente a modificar. Quando a gente modifica o nosso sentimento a respeito daquilo, a gente cria uma força de ação transformadora da nossa vida. Transformadora. Eu posso falar isso, gente, por experiência própria de alguns sentimentos que eu consegui transformar. Tem alguns que eu ainda não consegui não, tá, gente? Eu sou gente que nem vocês também, tá? Eu sou igualzinho. Carente que nem cada um de vocês estão aí. Mas eu estou buscando cada vez mais melhorar no que eu estou podendo. Ixi, voltou a cortar. Tá, tá cortando. Estão me ouvindo? Eu vou aproveitar para Tá ler aqui as cortando. perguntas. Não, tá cortando. Deixa eu ver. Agora parece que voltou. Voltou. Voltou? Ah, beleza. Tá. Voltou. Aham. E aí, Voltou. gente, quando a gente coloca que as coisas acontecem do jeito que é necessário para a gente, ou vou até dizer, as coisas que aconteceram, eu preciso encontrar a melhor forma de transformar aquilo em algo bom para a minha vida, a gente consegue ter um melhor entendimento dos sinais da vida e entender qual é a hora de retroceder, entender qual é a hora de ficar quietinho, entender qual é a hora de avançar, desenvolvendo essa visão estratégica enquanto empreendedor, por exemplo. A mudança de profissão, por exemplo. Posso falar por mim, eu já mudei de profissão, vamos dizer assim, de 8 vezes. Olha só, já passei por diversas áreas, vivendo intensamente, simultaneamente, diversas áreas. Diversas áreas. E hoje, graças a Deus, um dos caminhos que eu estou é o caminho terapêutico, que está me fazendo bem também. E a gente tem essa capacidade, gente, de aceitar o novo. Quando a gente aceita o novo, a gente aceita que nós temos condição de vencer na vida. Porque quando a gente tem medo, olha como é forte, Fabi, vamos falar de crença, né? As Quando a pessoas gente têm fala que a medo gente do tem... novo, né? Quando a gente fala, eu tenho medo, eu não vou fazer isso, sabe o que a gente está fazendo? A gente está olha como isso é forte, ó. A gente está fora de ordem com os nossos pais. É como se a gente estivesse falando assim, meu pai, minha mãe, mesmo com toda a força que vocês me deram, eu não dou conta. Isso a gente está falando assim, vocês foi discurso que está por trás de tudo isso. Meu pai e minha mãe, vocês foram uns incompetentes, ó, não me deram nem a força para poder vencer na minha vida e aceitar uma coisa nova. Olha como é forte. Você entende? Então a gente precisa, porque, gente, a gente querendo, tendo disposição e coragem, a gente consegue vencer o que é necessário na nossa vida. A gente consegue. Mas não é assim, a constelação não é mágica. A constelação, ela não dá superpoderes. Ela é só uma forma de enxergar as coisas de um prisma diferente. Somente isso. É pela simplicidade. É pela simplicidade. E é um dia por vez, a cada momento. Tem uma consteladora, a Isabela Couto, eu gosto dela, ela fala assim, honrar pai e mãe, tomar pai e mãe, é até os 120 anos de idade. Todo dia. E na constelação ainda acontece uma coisa. Você chega lá, já aconteceu isso comigo. Cheguei lá pensando que eu ia resolver uma coisa. Aí, de repente... de repente, um monte de gente começou a constelar, o pessoal já constelando, eu já estava resolvendo outras coisas ali, na hora que eu vi, eu estava lá constelando, já falando de outro assunto que estava dentro de mim, guardado há tanto tempo, e que ali, né, reviveu dentro da constelação aquilo forte. Então, às vezes a gente vai para lá e a energia, ela circula,
né? Para poder a gente. É muito legal, assim, o trabalho da constelação. Eu sou fã. Desde que eu comecei aí, assim, eu vi o tanto que é a percepção que a gente começa a ter do pai, da mãe, da avó, do avô, da onde que vem aquilo que você está sentindo, né? E eu já viu, né? Quem estava na live ontem viu que eu sou meio chorona, né? Chorando lá. Mas aquela história foi emocionante também da Carla, né? Mas assim, aí a gente vê na constelação, aí tem a constelação da outra pessoa, a gente se envolve, né? Sente. Então é muito intenso, é forte. Né? Tanto que eu lembro que eu fui no Júlio e ele falou assim: vai ter outra semana que vem. Eu achei que era na outra semana. Eu falei: não, na outra semana eu não dou conta de ir, não. Só que era 15 dias, né? Porque é É, muito intenso, é muito intenso. Ainda mais quando a gente constela, né? Quando a gente é é, constelado, né? Que fala. isso. Que é assim, gente, e é interessante, né, Fabi? Os efeitos de uma constelação, eles só acontecem quando a pessoa está aberta para isso. Quando a pessoa está aberta. Isso em qualquer método terapêutico, tá, gente? Em qualquer filosofia de vida. Quando a gente está aberto para as coisas, aquilo tem mais poder dentro da gente. Quando a gente tem muita resistência interior, e aquilo não vai para frente. Entende? O Bonelli Design está falando, né? Não culpe seus pais por tudo, são crianças como você, cuidem agora mais que nunca. Saudade da minha mãe que se foi. Ô, Bonelli, meus sentimentos, viu? Meus sentimentos nesse momento de muitos que estão aí, que é uma forma boa da gente honrar nosso pai, nossa mãe, ainda que eles não estão mais presentes, a gente fazer algo de bom com o que eles deram pra gente. Ó, a Ana Carolina falando, eu também fui constelar meu profissional e me visualizei desde o meu nascimento. Isso É, aí, gente, é é mais intenso. comum do que a gente imagina numa constelação. Por quê? Por exemplo, eu já tive diversos clientes que vieram procurar, olha, eu não tenho mais sucesso na minha profissão. Quando a gente vai investigar e chega na essência daquilo, às vezes é um julgamento da pessoa se achando superior à mãe. Entende? Ou é uma mágoa profunda do pai. Percebe? Que está lá, e aquilo precisa ser visto, incluído, reconhecido, colocado em ordem para a pessoa poder ir adiante. Entende? Então, por isso que o Bert fala que as ordens do amor, elas são expressas também nos negócios, nas empresas, nas organizações. Porque elas trazem essa força dessas leis que são universais, da convivência humana. Entende? O Bert só traduziu para a gente. O Bert ele só traduziu. Tem uma E aí outra tem uma pergunta pergunta aqui. aí. Como funciona com filhos adotivos que sofrem influência de dois pais e duas mães? Boa pergunta. Até porque briga com mãe remete à escassez financeira, né? É que a gente briga com o próprio leite materno, né? Olha só, renegando o leite materno. Eu tinha uma mágoa do meu pai, quando eu perdoei ele de verdade, mudou. Gente, eu vou responder a pergunta do filho adotivo, mas eu vou falar, gente, que a constelação, pela vibração, muitas vezes, pela mudança nossa de postura interior nossa, a mudança das nossas atitudes, as outras pessoas percebem e mudam com a gente. Então aquela história é ressignificada não só para você, mas pode ser ressignificada para toda a sua família. Quando a gente fala de filhos adotivos, a gente tem umas dinâmicas bem interessantes. Às vezes, uma adoção só deve ser realizada quando há a necessidade da criança. Necessidade da criança atendida. Ou pelo desejo da criança. O que isso quer dizer? Que um pai e uma mãe que perderam um filho e para suprir a falta daquele filho que foi nascido, né, que nasceu e morreu, eles querem adotar uma criança para substituir aquele vazio, é uma adoção que provavelmente vai ter muitas situações difíceis. Muitas situações difíceis. Por quê? Porque ela não é em prol e em benefício da criança que está sendo adotada, entende? É para suprir uma carência do pai e da mãe que está adotando. E ali só existe a condição de uma adoção ela acontecer de uma forma boa quando aqueles que adotam eles reconhecem a importância dos pais biológicos. Quando os pais biológicos são reconhecidos como os verdadeiros pais e mães,
da criança, a adoção flui. E aquele que cuida, que é o pai e a mãe adotiva, eles são cuidadores, com o direito dos pais biológicos de cuidar. Um direito de cuidar. Esse direito, então quer dizer que ele tem que me dar o direito, é isso? Às vezes o pai é um traficante, é isso? Abandonou, matou, não sei o quê. Gente, esse direito, ele é dado pela própria vida, no sentido assim, de que a gente honrando aquele pai e a mãe que são os genitores, eles nos dão o direito de fazer o melhor que a gente puder para cuidar daquela criança e dar continuidade à história familiar. Então a adoção, gente, ela tem muitas nuances. O Bert, ele fez sim, centenas de atendimentos de adoção. Eu também já fiz alguns relacionados à adoção. E o que eu percebo é que quando há exclusão, quando o pai adotivo esconde o pai e a mãe biológico, quando há uma exclusão do pai biológico, geralmente há a tendência de uma criança agressiva. A criança adotada ela ser agressiva. Entende? Aí quando entra assim, e a influência do pai, dos dois pais, né? Do pai adotivo e do pai, né? Quando pelo que eu entendi, tem uma certa... Convive, né? Gente, aí é o seguinte, eu não sei a situação disso, né? Como é que foi, mas se a criança, não, se o pai biológico, a mãe biológica tem condição de cuidar da criança, muitas vezes é lá que ela deve estar. Não estou falando que essa história, tá? A gente precisa ver toda num campo. Se há essa proximidade tão forte. Mas às vezes a gente tem situações, que eu também não sei se é esse o caso, de às vezes avós que cuidam da criança e são os pais. Porque a mãe é muito nova, o pai abandonou, os pais são novos, e os avós acabam sumindo. Mas mesmo esses avós que assumem a curatela, né, da criança, eles têm que reconhecer que o pai e a mãe biológico são os verdadeiros pais. Deixa eu te fazer Porque uma aqueles que pergunta. cuidam têm o direito. Como é que é, por exemplo, esse reconhecimento? Sei lá, adotei uma criança que era de um traficante, vamos supor assim, de uma família assim, desse jeito. Aí quando eu adoto, eu reconheço que graças a eles eu adotei aquele filho, é isso? É nesse sentido? Que graças a eles aquela criança teve a vida? É nesse sentido? É nesse sentido. É nesse sentido. Tá. Porque, assim, a maior força... Bom, para deixar mais claro, né, Fabi? A maior força que existe é a vida. A maior força do universo que tem é a vida. É a vida. Por quê? Porque ela é a expressão de um poder superior. Né? O reconhecer não quer dizer conviver, né? Não quer dizer conviver. Não é isso. Eu tenho que botar lá para conviver. Porque tem pai e mãe que perde o direito, sabia disso? Às vezes, por questões traumáticas, ele perde o direito de conviver com o filho, sistemicamente falando. Por exemplo, o pai assassinou a mãe. Entende? Até eu estou lendo nesse livro do Para Onde Olham as Crianças, é uma dinâmica interessante. Ele fala assim, ele descrevendo uma constelação, e nessa constelação o pai abandonou a criança muito cedo. E o filho, a chave para o filho poder sair da situação difícil que ele estava, foi renunciar ao pai. Meu Deus. Renunciar ao pai. Gente, o Beth traz umas coisas assim que são, eu acho impressionante, de quanto que é pela simplicidade e a força que vem. O que é renunciar ao pai? É renunciar ao pai ideal. É renunciar à fantasia de que se aquele pai fosse melhor, eu estaria numa situação melhor. É renunciar a uma história triste que muitas vezes a pessoa se apegou. Eu sou assim porque meus pais fizeram isso comigo. Eu sou assim porque eu sofri muito na vida. Eu sou assim. A renúncia. E o pai muitas vezes ele perde o direito porque muitas vezes por uma autoexclusão, né, aquele sofrimento que ele impôs àquela família foi tão forte que ele mesmo se isola, ele perde o direito de convivência. Porque cada um, gente, quando a gente fala do sistema familiar, cada um tem que carregar o teu peso, a sua cruz e dar conta. Por isso que quando, por amor mágico, uma criança ela toma aquela dor do adulto, uma das formas que a gente tem da reconciliação e do reconhecimento, Fabi, é o quê? Papai, mamãe,
isso aqui é seu, não é meu. E eu devolvo aqui para os senhores. Eu devolvo aqui para os senhores. Entende? Quer ver? Você topa fazer um exercício, Fabi? Topa Top, fazer? vamos lá. Ao vivo. Vocês topam, gente? Ah, então tá bom. Você só sabe quem faz ao vivo, né? É. Só tá perguntando aqui, ó, os pais adotivos não conhecem os pais biológicos e vice-versa, mas pelo que vejo nas constelações, os 4 estão nos adotivos. Os 4 estão nos adotivos, esse eu não entendi. Os 4 estão no adotivo, quer dizer assim, os 4 estão presentes, né? Acho que é isso. Tá. Ivonilda, os pais biológicos estão presentes porque eles são os genitores. Então eles deram a vida. Então eles estão gravados na célula. Os pais adotivos estão presentes porque eles são os curadores, os cuidadores, e estão ali zelando pela vida daquela criança. Agora, quando há conflito, e muitas vezes numa constelação isso pode ser visto, se há conflito entre isso, é porque não está tendo um reconhecimento, muitas vezes, dos pais adotivos com relação aos pais biológicos, da importância deles naquela criança, para aquela criança. Eu falo isso, gente, que atendendo as mães sociais no abrigo, são histórias muito fortes e muitas histórias de adoção, dores que a gente não tem nem dimensão, gente. Dores que a gente não tem nem dimensão, de abusos e situações difíceis das mais Traumáticas, diversas, né? traumáticas. Mas, mesmo assim, uma das chaves para a pessoa sair do emaranhamento e daquela tristeza profunda que ela se encontra, daquele buraco que ela se encontra, mesmo sem conhecer o pai e a mãe, mesmo sem conhecer, mesmo sabendo somente histórias de que era um bêbado abusador, que é isso, que é aquilo, que há a necessidade da gente reconhecer eles, os pais biológicos, como os nossos verdadeiros pais. Então, se há o reconhecimento, Ivonilda, faz parte do ciclo natural. O pai biológico está presente, porque ele está no nosso DNA, o pai e a mãe. E os cuidadores, os adotivos, estão presentes, porque estão zelando pela vida. Então está tudo bem. A questão é quando tem um conflito que a gente precisa olhar, parar e olhar. Tá bom, gente? E aí, E vamos aí fazer um vamos fazer um exercício aqui para o exercício. nosso pai e para a nossa mãe? Vamos lá. Então, gente, eu vou pedir para vocês para ficarem o mais confortável possível na Rosa cadeira que também, vocês vamos estão, lá. onde vocês estão. Deixar, buscar ficar um pouco mais ereto, trabalhando essa respiração. Vamos fechar os olhos e inspira profundamente. Solta o ar pela boca. E a cada respiração profunda, buscar se conectar com o seu centro. Se conectar com a força que existe dentro de você. E quando você consegue ter a consciência deste centro que existe, você sente mais condição de olhar para o que é preciso. Imagine uma situação difícil que você está passando na sua vida neste momento. E os impactos que isso está trazendo para a sua saúde emocional, sua saúde mental, sua saúde física. Deixa vir os sentimentos que forem. E reconheça. E ao enxergar essa situação difícil,
você vai se conectar com a solução. A solução para romper as barreiras necessárias e ter a força para transformar essa situação e fazê-la de uma forma positiva e boa na sua vida. Visualize o seu pai no seu lado direito, colocando a mão no seu ombro. E sinta a presença e a força do seu pai. Do seu lado esquerdo, visualize a sua mãe te trazendo a clareza para reconhecer e enxergar o que é necessário. Trazendo essa força e coragem de se investigar. Inspire profundamente e sinta fluir pelo seu pai, pela sua mãe, a força de todos os seus ancestrais. E de todos os seus ancestrais que a porta são seu pai e sua mãe, você sente seu avô, sua avó materno, avô e avó materno, seus bisavós, tataravós, todos os que vieram antes, zelando e cuidando de você, torcendo pela sua vitória. E com essa força de seus ancestrais, olhe novamente para a situação difícil. E olhe com essa força da solução. Inspire profundamente. Se encha da energia ancestral. E deixe a solução se apresentar. A solução se mostrar. Nessa força vinda do seu pai e da sua mãe, com esse sentimento de um caminho de solução, inspire profundamente e abra os olhos, assim que puder. A galera ficou aí, ó. Fizeram, gente? Gente, esse exercício é para trazer para a gente a importância da gente ter nosso pai e nossa mãe para a gente vencer os obstáculos. E às vezes de problemas difíceis. Oh, meu Deus, a gente, Paula tá lá chorando. É forte, né? Constelação é forte. Olha que foi só um exercício. Esse é o chamado um exercício sistêmico, gente. E tem vários, diversos que a gente pode fazer. E isso, gente, traz pra gente, às vezes é um contato com os nossos sentimentos, para a gente poder encontrar força dentro da gente para vencer a vida, né, de superar. Carla, o cara tá falando que viu a imagem do pai e da mãe 20 anos atrás. Ô, Cibele, sentiu seu pai aí. Ô, Cibele é minha prima, meu tio querido, que tem boas lembranças dele. Que bom, Cibele. Bom saber, viu? Gente, assim, mexe com a gente, né? Gente. Isso mesmo, gente. Cochilei. Faz parte também. Faz parte. Faz parte. Gente, dentro de uma constelação, até os que dormem têm a sua parte. Tem o seu recebimento.
Chorei com meu pai no meu ombro, pois estou evitando de vê-lo estes dias para poupar ele. Ele tem 84 anos, mas vai sair bem dessa. Gente, é uma situação que os nossos... Eu tô fazendo uma campanha. Eu quero meus coroas vivos. Fazendo a campanha com meus pais. Quero meus coroas vivos. Né, para eles se cuidarem lá também, que estão lá em Cuiabá. E daqui longe a gente... É uma forma de eu tenho de zelar com eles esse carinho, né? E aí, gente, E isso é eu, só pra gente, gente ver... pode Oi, pode falar, concluir. Fabi. Não, pode concluir o que você estava falando. Que a gente, às vezes, um simples exercício desse traz uma conexão pra gente com o nosso pai e com a nossa mãe. Entende? E traz com o nosso pai e nossa mãe. E isso a gente pode fazer a cada momento, gente. Quando a Isabela Couto ela fala de até os 120 anos de idade, tomar pai e mãe, e o Beth, uma vez perguntaram para ele, mas Beth, você fala assim de tomar pai e mãe, assim é o que é numa constelação? Aí ele brincou e falou assim, não é uma constelação. É 3 vezes ao dia, todos os dias. É uma forma de brincar, mas assim, a cada momento que a gente puder, a gente se lembrar do nosso pai e da nossa mãe, honrando, do jeitinho que eles são, sem escolher. Porque se a gente escolhe, a gente está fora de ordem. Sem escolher. Porque do jeitinho que eles são, me fizeram o homem que eu sou hoje. Do jeitinho que eles são, fizeram os homens e as mulheres que vocês são hoje. Então aí. Entende? E aí, gente, a gente pode. Eu tô até com o objetivo, Fabi, aí eu te aviso para você avisar o pessoal que te assiste também, nossos amigos aí, de fazer uma live só de meditação sistêmica. Aí a gente lança os temas, faz os exercícios e vão trabalhando esses exercícios. Acho que vai Muito ser uma coisa legal. legal. 1 hora meditando sistemicamente. Interessante. E pode cochilar, viu? Não tem problema não. Tranquilo. Eu não cochilei, não. Tô bem cansada esses dias, mas não cochilei, não. Não, é que teve um que falou aqui que cochilou, o Eu Couto vi. Acho. Eu vi que ele falou que cochilou. Mas às vezes E a aí, gente gente, dorme mesmo na constelação, Oi, pode falar, dependendo. Fê. Falando, às vezes dorme mesmo na constelação, dependendo, né, da situação. É verdade. E aí, gente, olha só, a gente já está chegando quase no final da outra live. Caramba, ó. Já? Já Acho que deu faltam quase uma hora. 17 minutos, quase Ó, 1 hora. Aí, gente, Fabi, eu vou falar, sabe do quê? De mindset. De mindset para a gente, assim, para profissionais liberais, para arquitetos. E dentro disso, como que a gente pode usar essa nossa força da nossa ancestralidade para romper as barreiras que precisam. Romper essas barreiras. Aí o Couto está falando, obrigado pela experiência, dormi menos de 3 horas esta noite. Beleza, é isso olha. aí. Vamos lá. Tá vendo que para tudo serve? É isso mesmo. E aí, gente, quando a gente fala de mindset, a gente está falando de crença. E quando a gente fala de crença, a gente está falando dos nossos valores que são construídos dentro da nossa consciência pessoal e da nossa consciência do clã. E aí existe uma... Vai ter que cobrar, Júlio? A constelação de hoje, 2 sessões. Ah, gente. Gente, é o seguinte, essa é a minha doação do dia de hoje para todos vocês, tá? Mas aqueles que quiserem continuar esse estudo, a gente tem outras lives com temas de constelação também, vocês podem seguir o perfil. E Segue aqueles o que Júlio, querem gente. olhar para... Tá fazendo live todo dia também, né? Todo dia, E aqueles que querem olhar para temas na sua vida que você está precisando resolver, eu estou à disposição, tá, gente? Eu faço atendimento online também, nesse período está bem legal. E pessoas de outros países estão me consultando, de vários estados brasileiros, tá bem interessante, estou à disposição de vocês, tá bom? E aí, Fabi, para a gente falar da crença, a gente tem que falar de 2 coisas também. Da boa consciência e da má consciência. Olha só, né? Qual que você acha que é a melhor? Se existe uma melhor, fala aí para mim. Boa consciência? Né? Que parece, né? A boa É. consciência. A boa consciência ela tem uma função importantíssima, porque é ela que liga a gente ao clã. Ela que liga a gente ao nosso sistema familiar. Então, pela boa consciência, a gente repete padrões. Pela boa consciência, a gente
honra lealdades familiares, né? O que isso quer dizer? Por uma boa consciência, eu posso seguir o destino difícil de uma pessoa. Por uma boa consciência, eu posso fazer coisas que vão criar mais emaranhamentos na vida desse sistema familiar. Por quê? Porque eu estou honrando o clã. O clã é aquele que ele se fecha para poder fazer com que aqueles valores familiares eles fiquem do jeito como são. Se aqui em casa é macarronada domingo, é macarronada domingo, vai ter outra coisa. Não pode vir com um negócio de peixe, não. Entende? Brincando assim, né? Eu tô falando assim, gente, porque aqui a minha família é bem interessante. Eu sou casado com uma rondoniense de Porto Velho. Eu sou goiano, descendente de italiano, descendente de croata, de judeu e outras coisas mais. Pessoal lá da Áustria também, enfim, português. E aí, meus filhos nasceram em Brasília. Aí, do meu café da manhã tem pamonha, cuscuz, tapioca, banana frita, às vezes tem até peixe, enfim. Né? A Mari tá falando que a Sophie Helling é cliente dela. Nunca imaginei estar tão perto de alguém com tanto conhecimento, tendo muito interesse de conhecer mais sobre isso. Ah, que legal. Olha, é uma pessoa muito interessante. Eu já fui em alguns seminários, já presenciei ela trabalhando assim, muito interessante. Sabe, uma pessoa diferenciada. E não foi por acaso que o Bert escolheu como a sua segunda mulher. Bem, bem legal mesmo. Bem legal mesmo. E aí, gente, quando a gente fala da boa e da má consciência, a má consciência é que permite a gente romper os padrões. É a má consciência que atua no sistema familiar para abrir espaço para as coisas acontecerem. Para a gente assumir papel de buscadores e realizadores na nossa vida. Quem permite os emaranhamentos é a boa consciência. Por quê? Ah, eu vou repetir um padrão de câncer, um padrão de diabetes, um padrão de insucesso financeiro e lealdade ao clã familiar. Aí é a boa consciência atuando. A má consciência é aquela que fala, opa, peraí, eu posso fazer diferente? Eu não preciso aceitar isso desse jeito? Mas isso só funciona, gente, se tiver respeito. Não adianta a gente querer negar, não adianta a gente negar um jeito da nossa família ser e dessa forma e achar que a gente vai ter uma situação diferente. Às vezes a gente até repete mais fortemente ainda. Quem é pai que não falou, ah, desse jeito, aquele jeito que minha mãe e meu pai faziam, eu não vou fazer, e acaba fazendo. Né? Reconhece isso, Fabi? Sim, Olha aí, eu muitas reconheço. coisas. Né? E aí, gente, quando a gente tem a honra pela ancestralidade, quando a gente tem a honra, a gente tem condição de fazer diferente. Quando a gente toma as coisas que vieram do nosso pai, nossa mãe, mas não de qualquer jeito, né? O meu professor Minaz, ele foi assim bem incisivo na live que a gente fez. A gente tem que ter um tomar do pai e mãe e das situações da vida com qualidade. O que é essa qualidade? É entender do que aquilo está servindo para mim superar as dificuldades desse momento. Tomar com consciência. E aí a gente consegue ter um jeito melhor de fazer as coisas. Um jeito melhor. E aí, gente, quando a gente começa a mudar, nós nos permitimos, que tudo é uma permissão interna também, Fabi. Nós nos permitimos ter um desejo diferente dos nossos pais e a mãe, um caminho diferente do nosso pai e da nossa mãe, e essa permissão interna, gente, é a gente pedindo para eles também, internamente. A gente não precisa pedir fisicamente, entende? Internamente. Ô meu pai, ô minha mãe, eu honro vocês. Eu honro vocês. E com a bênção de vocês eu quero seguir um caminho diferente para eu poder fazer um pouco que eu consegui receber de vocês, eu poder fazer o melhor que eu puder. Aí até eu vi hoje uma frase também, até da Isabela Couto, fala assim, viver é chegar com 2 sacolas e sair com 3. Isso é a vida. Chegar com 2 sacolas e sair com 3. O que é isso? A gente receber a nossa bagagem e ampliar essa bagagem. Entende? Ampliar essa bagagem. E quando a gente consegue, gente, fazer esses reconhecimentos, a gente consegue modificar crenças muito profundas relacionadas ao dinheiro, ao sucesso, à prosperidade, a questões alimentares, a criação de filhos,
a relação de casal, a relação de hierarquia, a relação com o cliente. Sabe, muitas vezes eu atendo profissionais que eles estão na sua faixa aí entre os 40 e 50 anos de idade, né, que estão 35 e 50 anos, que estão assim, gente, eu não sei mais o que eu quero da minha vida, no sentido assim, eu não quero mais essa profissão, eu não sei se eu ainda sou capaz disso. O pessoal mais novo está muito mais adiantado do que eu, um medo muitas vezes de se expor, né? E aí existem formas da gente trabalhar, né, dentro dessa mentalidade sistêmica de modificar pelo reconhecimento da ancestralidade, pelo reconhecimento e honra aos recursos que você já possui, a gente consegue ter uma modificação dos padrões mentais e das crenças que a gente tem. Porque, gente, nossos pais e a vida dão pra gente tudo que é necessário para a gente poder vencer e a vida seguir adiante. Tudo que a gente consegue se conectar com o nosso sistema para fluir a vida. E com pouco que a gente recebe, a gente tem condição de fazer mais. Por quê? Porque a gente já tem a força daqueles que vieram antes. Por isso que a gente tem condição de fazer mais. E os que vieram antes, eles desejam que a gente tenha sucesso. Desejam que a gente tenha sucesso. Então, por exemplo, um arquiteto que acredita que o cliente só vai fechar o projeto pelo preço. Existe isso ainda, Fabi? Existe. Existe, né? Estão procurando modificar isso aí. E muitas vezes Nos essa profissionais. barganha, a barganha pelo preço vem de uma relação familiar, uma crença familiar, entende? Onde você, apenas pela pechincha você mostra seu valor. Aí existe apenas pela pechincha emocional você consegue mostrar seu valor. Apenas pela, vamos dizer assim, pela chantagem emocional, né, você consegue ser reconhecido. Apenas pelo preço você consegue ser reconhecido. E aí a gente consegue identificar, dentro de uma visão sistêmica, o que está por trás disso. O que está por trás disso? E muitas vezes ali tem uma relação que precisa ser curada com o pai e com a mãe. Uma relação que precisa ser curada com a história de uma pessoa da família que teve um destino difícil. Entende? Para a gente poder incluindo a pessoa na família, a gente inclui a prosperidade na nossa família. Olha como é. Reconhecendo o lugar das pessoas na nossa família, a gente tem a condição de reconhecer a prosperidade na nossa vida também. E buscando encontrar um equilíbrio nas relações humanas, a gente consegue também ter um equilíbrio na nossa prosperidade. E isso, gente, é passo a passo, uma coisa por vez. Eu ainda não conheço ninguém que fale eu estou equilibrado na vida nas 3 ordens do amor. Eu não conheço. Eu não estou, tá? Já estou falando, eu não estou. Estou buscando equilibrar o tanto que eu dou jeito. O tanto que eu tenho condição. Mas eu quero poder ter cada vez mais condição. E aí, Fabi, estão chegando aí, tem mais 6 minutos. Aí eu vou falar o seguinte. Pode falar. Quer falar, Fabi? Não, pode falar. O que você vai falar? Gente, seguinte. Eu tenho um curso de mentalidade sistêmica, tá? De mindset sistêmico, que nos cursos da Fabiane, ele tá como um curso bônus, tá? Então tem determinados cursos da Fabiane que estão como curso bônus. Então, vocês que estão comprando, né, e estão fazendo esse desenvolvimento profissional com a Fabiane, a gente vai poder conversar um pouco melhor lá e a gente conhecer essas técnicas, essa forma de enxergar a vida, tá bom? E tô falando isso, gente, porque a gente precisa também honrar as parcerias, né, Fabi? Sim, eu ia falar disso agora. Né? Você falou, eu ia falar. Ah, não, quiser então fala mais, aproveita aí, vai lá. Então, gente, por que a gente fez essa parceria, eu e o Júlio, né? Porque eu acredito, né, dentro do nosso curso, quem tá lá, tem alunas aqui que entrou, tem a Norma acabou de entrar, tem a Helena, enfim, algumas alunas entraram, eu acho que eu vi elas duas, não sei se entraram mais. Eu acredito, assim, a Mari também, que não adianta só a gente buscar a parte técnica, não acredita só a gente buscar entender o cliente se não está bem resolvida a parte de mindset, a parte interior.
essa outra parte. Então eu conversei com o Júlio, né? E ele aceitou fazer esse bônus aí pra gente. Eu achei muito legal, porque é dentro de todo um sistema da constelação que ele está fazendo, e que foi uma coisa que vem me auxiliado um tanto. A Carla tá aí também, ó, as alunas estão dando tchau. Minhas alunas dão tchau aí, gente, para ver que vocês estão aqui. Então, vai ter esse bônus lá dentro. E quem está fazendo é o Júlio, né? Que é uma pessoa que fala com muita prioridade nisso e tem todo esse sistema por trás da constelação, né? Para auxiliar as pessoas. E é muito legal essa nossa parceria, né? Nós somos amigos também, né? Sou amigo da Legal, né, amiga? família e é muito bom isso. Entrarei em contato direto, a Mari. A Mari já quer fazer, eu já Alô, Mari. falei, Mari. Constelação é o que há. Eu faço a maior propaganda do Júlio, porque é muito boa mesmo a constelação, me auxiliou em muitas coisas, porque tem coisas que a gente sozinho não enxerga. É a realidade, assim, a gente sozinho, a gente fica ali, às vezes, batendo cabeça, batendo cabeça. E as mulheres são mais fáceis, às vezes, de procurar, né, terapia. Até que lá na É, constelação do Júlio eu vi muito homem, tá? Então eu achei assim, é, incrível que ele está conseguindo fazer esse trabalho de chamar vários homens para o próximo dele para fazer também esse trabalho. E isso é muito legal, né? Porque na hora que a gente entra lá na constelação e vê tanto mulheres quanto homens preocupados em se melhorar, né? Em ver onde que tá pegando ali, onde que o caldo tá apertando para ver o que melhora, como você disse, isso é muito legal. E esse convite para o Júlio fazer esse curso de mindset para a gente foi muito bom, porque eu vou fazer também, né? Ele ainda vai mostrar aí o curso, eu vou fazer o curso dele junto com as alunas lá também. E assim, e é muito legal, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa melhorar alguma coisa dentro da mentalidade, dentro do mindset, dentro da família, né? Por isso que a gente vem em família, né? Para poder ir e superando, desenvolver, né, né? Júlio? Desenvolvendo. Gente, e isso com todo carinho, tá? Que eu estou à disposição aqui de vocês, tá, gente? Aqueles que quiserem conhecer mais a respeito da constelação, quiserem realizar uma sessão de constelação, podem me procurar, tá bom? Aí tem o meu perfil, lá tem vários conteúdos que vocês podem ter contato também, e podem entrar em contato comigo direto, tá bom? Podem falar com a Fabi encaminha também, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Mas E aí, sigam o gente, Júlio, porque tem muito material lá que ele fala é, dentro do perfil dele. é verdade, é verdade. E aí, gente, quero dizer para vocês, nesses instantes que a gente está aqui concluindo essa live, dizer, gente, que eu desejo para todos nós a capacidade da gente reconhecer dentro da gente a força do nosso pai e da nossa mãe para a gente vencer os obstáculos que a gente precisa. Nesse momento que a gente está agora, em mais uma rotina diferente, para a gente aproveitar essa oportunidade e a gente ter um carinho com a gente mesmo, para a gente poder estar disposto a trilhar um caminho para um novo nível de consciência, tá bom? Gente, a constelação eu faço online também, tá, Mary? Eu faço online e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Todo mundo precisa de gente, vão atrás do Júlio, porque é bom mesmo. Eu faço propaganda e digo para todo mundo, eu vou nos lugares na hora que alguém fala assim, nossa, eu tô com um problema, eu já fez constelação? Não, então vai lá fazer. Tá bom, Porque é amiga. realmente fantástico. Gente, vamos dizer que tem um resultado, mas depende de pessoa para pessoa. E vamos lá, E a pessoa tem né? que querer, E né? Tem que tem que querer estar querer. ali. E, amiga, eu aguardo o nosso próximo bate-papo, viu? Tá Gostei um bom? tanto e Vamos grato pelo marcar. convite, viu? Tá bom, vamos marcar sim, tá bom? Eu sou grata também aí por você ter também aceitado o meu convite de estar aqui, né? Por estar fazendo parte desse meu sonho da Mari também dentro do nosso curso, que está aí já transformando nossas alunas e isso pra gente é muito bom, né? E você viu ontem o depoimento da Carla? Não sei se você chegou a ver. Sim, emocionante. Né? Então, Uhum. assim, você está fazendo parte disso também, junto com a gente, e isso é muito legal, tá bom? Quero te Tá bom, amiga, ó, fique agradecer. com Deus. Um beijo. Tá acabando a live, gente. Então, ó,
Sigam lá o Júlio, Tchau, tá tchau, bom? gente. Tchau. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.